Fala, torcedor investidor! Muita gente acha que o futebol se resolve só dentro das quatro linhas, mas o que você está prestes a ver hoje é o verdadeiro Big Brother das finanças no Brasil. O Corinthians não é apenas um time, hoje ele é um caso de estudo técnico, uma auditoria viva sendo feita diante dos nossos olhos. E o papo aqui é de passivo bilionário, sem curva e sem enrolação. Atualmente, o clube carrega uma âncora financeira, uma dívida com a Caixa Econômica Federal que oscila entre 660 e 675 milhões de reais. Para você ter uma dimensão real desse número, a Neoquímica Arena, que deveria ser o nosso maior ativo e a nossa maior fonte de equity, hoje funciona como um imóvel hipotecado que você luta para não perder. Todo santo trimestre, o Corinthians precisa honrar um boleto que varia entre 20 e 30 milhões de reais. É o dinheiro que deveria estar sendo usado para reforçar o elenco, mas que está saindo direto para a amortização dessa dívida histórica. Agora, imagine que você tem um apartamento de luxo, mas 55% de tudo que você ganha com o aluguel dele fica travado na mão do banco como garantia. É exatamente isso que acontece com a nossa bilheteria. Mas o cenário mudou. Estamos em março de 2026 e uma manobra de engenharia financeira de alto nível entrou em campo para zerar esse jogo de uma vez por todas. A diretoria entendeu que a Arena não pode ser vista como um gasto, ela é CAPEX, um investimento em ativo que precisa performar. Se essa operação da Caixa falhar, o impacto vai destruir o EBITDA do clube e nos empurrar para um cenário irreversível de insolvência. Preste muita atenção agora. Eu vou abrir os números dessa negociação que envolve o PicPay e a quitação total do estádio. Se você pular apenas 1 minuto deste vídeo, você vai perder o segredo contratual que explica por que a Caixa travou o processo na última semana e o que realmente está em jogo para o futuro do Timão. O jogo financeiro começou e o apito inicial é agora. Agora que você entendeu o tamanho do buraco, precisamos olhar para quem é o dono da placa lá na frente do estádio. E aqui, o jogo de xadrez financeiro fica sério. De um lado, temos a Hypera Pharma, com o contrato da Neoquímica. Do outro, a Caixa Econômica Federal. O Corinthians está sentado em cima de um ativo valiosíssimo, mas com um nó contratual que exige uma due diligence cirúrgica. Vamos aos números frios. O contrato atual com a Hypera Pharma é de 300 milhões de reais, com validade até 2040. Na prática, isso gera para o clube uma receita recorrente de aproximadamente 15 milhões de reais por ano. É aquele dinheiro que entra todo mês para ajudar a pagar a luz, a água e os funcionários. Mas aqui entra o conceito que separa os amadores dos profissionais, o custo de oportunidade. Pensa comigo na analogia do dia a dia. Imagina que você tem uma lanchonete e uma marca de refrigerantes te paga um valor X para ter o logo dela na sua fachada pelos próximos 15 anos. Só que aí chega o dono do imóvel, para quem você deve 600 milhões de reais, e diz: eu te perdoo a dívida inteira se você tirar esse logo e colocar o meu. O que você faz? Você continua recebendo o trocado mensal da marca de refrigerante ou aceita rasgar esse contrato para se livrar da hipoteca que está tirando o seu sono? Esse é o dilema do Corinthians. Para a Caixa assumir o nome da Arena e abater o passivo de mais de R$500 milhão, o clube precisa ou indenizar a Neoquímica pelo distrato ou costurar uma saída amigável. Não existe almoço grátis no mercado financeiro. Se o Corinthians decidir romper, ele terá que pagar uma multa. Se ele não romper, ele continua pagando juros de amortização para a Caixa, que são muito maiores do que os 15 milhões que a Neoquímica paga por ano. É por isso que quando a diretoria vai ao mercado buscar um novo camisa 10 ou um centroavante de peso, eu sempre digo, isso não é um gasto, é CAPEX, investimento em ativo. Mas atenção, se essa gestão do estádio for mal feita, se esse conflito entre os nomes não for resolvido com engenharia financeira de ponta, isso destrói o EBITDA do clube. Você acaba gastando no campo o que não tem no caixa, e o resultado é a insolvência. O torcedor comum olha para a arena e vê um estádio. O auditor vê um balanço que precisa de equilíbrio. O ROI dessa renegociação com a Caixa é potencialmente o maior da história do clube, porque não estamos falando apenas de publicidade. Estamos falando de recuperar o controle total sobre o nosso maior patrimônio. Mas o banco não é bobo. A Caixa está analisando cada vírgula desse contrato para garantir que o valuation dessa troca faça sentido para os cofres públicos. E é aqui que entra o perigo.
Enquanto esse nó não desata, o Corinthians continua refém de um fluxo onde 55% da bilheteria some antes de chegar na mão do clube. Se você quer entender como o clube pretende usar o PicPay para sair dessa encruzilhada sem depender apenas de um interessado, preste muita atenção no que vou te contar agora. Chegamos a março de 2026. E se você acha que essa negociação é assinada em um guardanapo de restaurante, você está muito enganado. O clima nos bastidores do Parque São Jorge e da sede da Caixa é de tensão técnica absoluta. O processo entrou na fase de due diligence profunda. A Caixa, sendo um banco público, não pode simplesmente dar um desconto ou aceitar qualquer valor. Eles pediram um prazo adicional para auditar o valuation real dos naming rights da Arena. Eles querem saber, o nome Arena Caixa vale de fato os 600 ou 700 milhões que o Corinthians precisa para zerar o passivo? Enquanto o banco faz as contas, o tempo corre e cada segundo de atraso significa mais juros na amortização trimestral. É aqui que entra a verdadeira engenharia financeira desta diretoria. O Corinthians aprendeu com os erros do passado e decidiu que não seria refém de um único comprador. Entra em cena o Plano B, o PicPay. Por que o PicPay? Porque para uma instituição financeira digital, o market share que a torcida do Corinthians oferece é o maior do país. O pacote que está na mesa em março de 2026 não é apenas o nome do estádio, é um combo estratégico que envolve os naming rights e o patrocínio master na camisa. Pense nisso como um investidor. Se o Corinthians fecha um acordo desses, ele não está apenas trocando uma dívida por um nome. Ele está atraindo capital novo para dentro do ecossistema do clube. E eu preciso repetir para que o mercado ouça bem. Quando o clube busca esse tipo de parceria estratégica para quitar um estádio, isso não é um gasto, é CAPEX, investimento em ativo. Por outro lado, se a diretoria hesitar e deixar essa negociação travar por falta de transparência, isso destrói o EBITDA do clube e afasta qualquer outro investidor sério. A estratégia de usar o PicPay como um concorrente direto da Caixa na mesa de negociações é brilhante para elevar o preço do ativo. É o Corinthians dizendo ao banco, se vocês não aceitarem o valor que propusemos para a quitação, nós temos quem aceite. É uma briga por espaço publicitário, onde o maior vencedor é o fluxo de caixa livre do timão. Mas não se engane, a Caixa é um gigante burocrático. O travamento que vimos na última semana aconteceu porque o banco quer garantias de que essa operação não será vista como um privilégio político, mas como um negócio de mercado com alto ROI. Eles estão olhando para o nosso balanço, para o nosso superávit e para a nossa capacidade de gerar receita além do campo. Se você quer entender como essa liberação de dinheiro vai impactar diretamente na contratação de jogadores e no aumento do nosso equity, o próximo bloco é onde a mágica financeira acontece. Se você chegou até aqui, agora é a hora de entender o que muda na prática, no seu dia a dia como torcedor. Por que essa negociação com a Caixa é o maior gol financeiro da história da Arena? A resposta está em uma sigla que todo investidor ama, ROI, o retorno sobre o investimento. Atualmente, vivemos uma situação de asfixia. Para garantir o pagamento do financiamento, a Caixa amarra 100% dos ganhos com naming rights e, o que é mais doloroso, 55% de toda a bilheteria do estádio entre 2025 e 2027. Vamos para nossa analogia do cotidiano. Imagine que você organiza um churrasco todo final de semana na sua casa. Você compra a carne, limpa o lugar e convida a galera. Mas na hora que o pessoal paga o rateio, mais da metade do dinheiro nem passa pela sua mão. O banco já pega direto na porta para pagar a prestação da sua churrasqueira. É exatamente isso que acontece em Itaquera. O Corinthians faz a festa, lota o estádio, mas o fluxo de caixa livre, que é o dinheiro que realmente sobra para gastar com o que quiser, fica reduzido a farelos. A quitação desse passivo de R$500 milhão através da operação com a Caixa ou o PicPay mudaria esse jogo da água para o vinho. No momento em que esse acordo for selado, o Corinthians recupera o controle total das suas receitas. Esse dinheiro que hoje vai para a amortização de juros pesadíssimos passa a entrar direto na conta do clube. É aqui que o nosso equity, o valor líquido do Corinthians, explode. Um clube sem a dívida do estádio é um clube muito mais atraente para novos parceiros.
Isso nos tira da dependência de soluções paliativas, como a vaquinha organizada pela torcida, e nos coloca em um patamar de solução estrutural. Eu sempre bato nessa tecla e vou repetir. Quando o clube consegue limpar o balanço e usar esse fôlego para contratar um craque de nível mundial, isso não é um gasto, é CAPEX, investimento em ativo. Por outro lado, insistir em uma estrutura onde o banco leva a maior parte da nossa receita de bilheteria destrói o EBITDA do clube e nos mantém presos em uma alavancagem perigosa. O objetivo final dessa engenharia financeira não é apenas pagar uma conta, é garantir que o Corinthians tenha superávit recorrente para reinvestir no futebol sem medo do amanhã. É transformar a Neoquímica Arena de um peso em um motor de riqueza. Mas cuidado, nem tudo são flores. Existe um risco político e de mercado gigante nessa reta final. No próximo e último bloco, eu vou te dar o meu veredito técnico e revelar o maior perigo que pode fazer essa operação virar pó. Chegamos ao momento do veredito. Como seu auditor de confiança aqui no Inteligência Corintiana, preciso ser frio e direto. Essa operação é o tudo ou nada para o futuro institucional do clube. O prazo original dessa dívida vai até 2041 e empurrar esse problema com a barriga, pagando apenas os juros da amortização, não é mais uma opção viável para quem quer voltar ao topo. Mas aqui mora o perigo, e é onde o torcedor precisa ficar de olho para não ser enganado por narrativas superficiais. Existe um risco de imagem e um risco político gigantesco quando um banco estatal entra em uma mesa de negociação para, teoricamente, ajudar um clube de massa. A diretoria deve fugir de qualquer sombra de gestão temerária. O Corinthians não pode aceitar um acordo que pareça um favor político. Tem que ser um negócio de mercado, fundamentado em números inquestionáveis. Se houver qualquer indício de desvio de finalidade ou benefício indevido, a operação pode ser judicializada e o clube voltará para o estado de insolvência em um piscar de olhos. A análise aqui é puramente matemática. O acordo só é vantajoso se o valuation que a Caixa atribuir aos naming rights for significativamente maior do que o custo de romper o contrato com a Neoquímica. Não podemos esquecer que hoje temos 15 milhões de reais de receita recorrente garantidos anualmente. Se o custo da multa de rescisão for maior do que o benefício imediato da quitação, estaremos apenas trocando 6 por meia dúzia e sacrificando nosso fluxo de caixa livre no curto prazo. Minha conclusão técnica é clara. Sanar a dívida da Arena não deve ser visto como uma despesa. Isso não é um gasto, é CAPEX, investimento em ativo, porque estamos recuperando a posse definitiva da nossa casa. Por outro lado, manter o estádio sequestrado, com 55% da bilheteria indo para o banco até 2027, destrói o EBITDA do clube e nos impede de competir de igual para igual com quem está com as contas em dia. O Corinthians tem em mãos a chance de realizar a maior engenharia financeira do futebol sul-americano. Mas para isso, a execução precisa ser impecável, longe da política e focada no ROI. E você, torcedor e investidor, acha que a diretoria tem a frieza técnica necessária para fechar esse cheque de R$500 milhão sem cometer erros de gestão? O seu comentário é o que move a nossa comunidade. Não esquece de se inscrever para não perder a próxima auditoria profunda aqui no canal. O Jogo Financeiro não para. Até a próxima!